Olá, querido aluno, querida aluna, como foi para você a aula da carta O Navio? Espero que você tenha absorvido, né? Qualquer dúvida já sabe. Sobre cada aula, deixe o seu comentário, a sua pergunta logo abaixo no vídeo. Bom, a gente está aqui para falar sobre a carta A Casa. E logo de cara, eu já quero começar saindo do óbvio, tá? Depois a gente vai pro óbvio, aí você já vai trazer uma visão mais ampla, sabe? O que é o óbvio? O óbvio, quando você olha para a carta, deixa eu pegar aqui uma carta que remeta a uma casa. Essa aqui, né? O óbvio, você tá vendo uma construção, né? E daí é o que a gente vê, né, nas explicações também, que faz todo sentido, que tá certo, que é referente à nossa casa, a casa de quem está se consultando. O que tem a ver aqui? Além da casa, que é o imóvel, também a gente fala do lar da pessoa. E todos os assuntos que vão estar relacionados com esses dois aspectos centrais aí. Esses dois substantivos. O lar e o imóvel. Bom, além disso, nós também temos o número 4, que é um número de estabilidade. Então, a gente vai puxar, sim, um pouco da numerologia do 4 aqui, porque ele está completamente sintonizado com a energia que a casa nos traz. No sentido geral, essa carta, ela fala sobre segurança, porque o início, como surgiram as moradias. Antes, né, na época primitiva, principalmente, né, antes dos seres humanos, os animais já se escondiam em buracos para se proteger, né? Seja se proteger de outros predadores, seja para se proteger de chuva, de excesso de sol, do frio. Depois, com os seres humanos primitivos, nós temos as grutas, as cavernas. Então, a gente pode explorar em uma leitura tudo aquilo que protege, que fala da proteção, o quanto a pessoa está protegida, né, do que é externo. Porque a casa é o lugar onde a gente está protegido, além, né, aí do vento, da chuva, do sol, da exposição, né, ao frio. Nós também estamos protegidos de pessoas estranhas, mal intencionadas. Então, as pessoas que não têm um lar, né, que vivem sob uma ponte, na rua, essas pessoas, além de correr riscos, a sua própria saúde por estarem expostos ao tempo, também correm riscos de sofrerem todo tipo de violência que existe, né? Desde uma bala perdida, e o resto vocês já sabem. Então, a gente precisa entender essa energia. Vamos sair do significado das palavras e vamos sutilizar. O que é sutilizar? Preciso muitas vezes explicar aqui palavras que eu uso bastante, mas nem todo mundo está acostumado. Sutilizar é quando você sai desse plano material, né, que a gente está falando sobre pessoas que habitam o corpo, né, os personagens que é o pai, a mãe, o vizinho, o colega, o patrão, o sócio, o marido, a mulher, o amante, os animais, tudo que está materializado. O que é o sutil?
O sutil é tudo aquilo que a gente não pode tocar, a gente não pode sentir com o tato e não podemos ver com os olhos. Então, os sentidos mais usados para a gente perceber o que é invisível, o que é sutil, por exemplo, o vento. O vento é sutil, é invisível, nós não podemos tocar, podemos perceber, mas podemos captar ainda que levemente, né, suavemente, sutilmente no nosso corpo, podemos perceber o vento. Podemos sentir o ar ao inspirar, ao expirar, respirando, podemos sentir que o ar existe. A dor. A dor também é algo que a gente não consegue ver. Cadê a dor? Né? Mas nós conseguimos sentir ainda no nosso corpo onde está a dor. Agora, mais ainda para o campo sutil, mais sutil ainda são as emoções. O amor, cada pessoa tem uma percepção do que significa amor, do que significa paixão. Hoje em dia, principalmente, as pessoas já não sabem se sentem amor, quando é que estão amando alguém, e às vezes nem sabem se está apaixonado ou não. Né? Então, a raiva, o medo, a tristeza, ainda é um campo mais sutil, que inclusive na meditação é isso que a gente aprende. Quais são as estruturas, os elementos que formam esse pacote, né, de energias, né, que a gente chama ali de tristeza. Aí esse pacote de energias está em uma outra estrutura, as mesmas energias estão de uma estrutura diferente, aí já chamamos de raiva. Tá? Então, são conjuntos de elementos, e isso pode ser que eu coloque um bônus aqui de aula sobre isso, sobre meditação, porque influencia bastante nas nossas leituras para quem quiser, né? Para acalmar, para energizar, para limpar as energias, para compreender mais ainda o campo de visão, né? As informações que chegam, a meditação é muito usada para foco, para concentração. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, a gente já começa a falar sobre trabalhar aqui no mundo sutil. Aqui no mundo material, nós temos as tarefas de casa. Limpar uma casa, a gente pega uma vassoura, né? E vai varrer, vai tirar o lixo, jogar fora o lixo, lavar a louça, fazer comida, lavar a roupa, colocar a criança para dormir, quem tem criança, arrumar, tirar um objeto, comprar um móvel para dentro de casa. Nós estamos falando aqui de movimentos, a gente chama de energia grosseira, que é o campo da matéria, do que é palpável. E a energia sutil é aquela que a gente também mexe, nós também movimentamos e se movimentamos. É a energia mais movimentada ainda é a sutil, porque também a gente tem o outro campo, que é o do campo dos pensamentos. Então, quantos pensamentos você pensa por dia? Né? Então, de pessoa para pessoa isso pode piorar. E daí a ansiedade, né? A pessoa está ali com excesso de preocupação, pensando no futuro, pensando, né, como é que foi e tal, não sei o quê. A depressão, que é o excesso de pensamento sobre fatos que aconteceram, de mágoa, de tristeza, do que causou. Por isso, se eu estou aqui onde eu estou, é porque aconteceu isso. Todo esse campo mental e emocional, a gente está falando do mundo sutil. Então, vamos trazer para a leitura o mundo sutil e não só olhar para casa e falar que a pessoa está com um problema na casa, na tarefa da casa, ou vai comprar um imóvel, vender um imóvel, ou que é alguém da casa, o pai, a mãe, o avô. Isso sim, a gente, óbvio, né? Dependendo da pergunta, da jogada, sim, você vai mencionar, mas você pode estar deixando de falar coisas muito mais importantes que vão fazer toda a diferença na vida daquela pessoa, né? Quando você entende o mundo sutil, a energia sutil referente a determinada carta, e você entende que todos nós somos energias sutis,
Nós não somos só esse corpo que está se mexendo, essa máquina aqui, né? Tudo que faz movimentar essa máquina é o sutil. As motivações, os porquês, né? As bagagens emocionais, os sonhos, a imaginação, né? Alguém imaginou para que uma casa fosse construída, alguém primeiro criou no campo sutil. Tudo que existe no material foi criado no campo sutil. Pensa num bolo de chocolate. Então, tudo que existe primeiro aconteceu, ali e depois se materializou. Entendeu? Então, o que a gente vai falar dessa energia aqui da carta à casa? A gente pode falar do equilíbrio. O quanto essa pessoa está equilibrada, né? Essa pessoa está equilibrada no positivo, no negativo, desequilibrada. Desequilibrada emocional. Há um desequilíbrio de energias, podendo se originar de dentro da própria casa, mas como essa construção, ela não está só relacionada à casa, o lar, ela também está relacionada ao ambiente de trabalho, ao local físico, né, onde a pessoa trabalha, onde a pessoa passa mais tempo no dia, onde a pessoa tem rotina. Essa carta vai falar sobre isso. Então, a gente já falou aqui, né, de tudo que a origem, né, da moradia, da construção das casas que foram surgindo, que foram construídas para a segurança, e também um outro fator aqui, que é o descanso. Fica a dica aí, como carta de conselho. Aqui está aconselhando você a descansar. Ou, como ela fala do mundo interno da pessoa, né? Volte-se para você, né? Olhe mais para você. Seja você mesmo. Porque o lar da pessoa é um lugar que ela deveria ser ela mesma. Eu sei que isso nem sempre é por isso que não dá pra gente pegar uma carta e fixar os significados. Porque você vai Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, copia e cola o significado para todo mundo. E aí o que acontece? As realidades das pessoas são diferentes, tá? Como assim? Quem não vive num lar totalmente caótico, bagunçado, violento, muitas vezes opressor, repressor, onde a pessoa dentro da sua casa se sente inadequada, um peixe fora d'água. Vai ver aí os adolescentes. Muitos adolescentes se sentem assim, né? Não há conversa, não há diálogo, só há julgamento. Eu amo conversar com os adolescentes, né? Não são todos que se sentem assim. A gente também, quando vai falar de casa, a gente não está falando só do tradicional. É uma carta que fala sobre tradicionalismo, tá? Mas eu tô falando no lugar aonde essa pessoa vive, não significa que é um lar tradicional, tá? E o que é o tradicional? Pai, mãe, filhos. Às vezes a pessoa foi ali acolhida, né? Foi no meu caso. Não foi nenhuma adoção, assim, tipo, nossa, vamos adotar, queremos ter um filho. Não, era caso de vida ou morte. Ou me acolhiam ali, né? Minha tia, no caso, que já tinha os filhos dela e teve que, a pedido da minha avó, teve que ficar comigo, porque a minha mãe não tinha condições de me dar ali uma vida com segurança. Significa que eu tive total segurança? Aí eu posso falar para vocês que, de experiência própria, que nem todo mundo está seguro dentro da sua própria casa. E nem sempre onde a pessoa vive, ela está na própria casa, ainda tem isso, tá? Então vamos expandir isso. Você vai jogar para tudo quanto é tipo de pessoa. Você vai jogar para pessoas que se sentem
reprimidas, que não podem ser elas mesmas. Então, quando essa carta fala de ser você mesmo, ou do lugar onde a pessoa pode ser ela mesma, fica muito preso também, né? Como um conselho, beleza. Olha, por exemplo, você não está conseguindo ser você mesma, né? Faz sentido para você sempre perguntar que você não consegue, tem algo aí reprimido em você, né? O 4 por ser uma energia estabilizada também, tá muito relacionado à zona de conforto quando é no negativo. Porque todos nós precisamos da estabilidade, da rotina, do conforto, da segurança. Porém, quando essa energia está em desequilíbrio, em excesso, aí a gente perde a oportunidade de crescer, que aí é o número 5, né? Porque no número 5 a gente tem a instabilidade, os desafios, as aventuras, sair da rotina. Dependendo da jogada, como está... Você está conversando com uma mãe, né? Pergunta como está a segurança da criança. Às vezes a mãe vai perguntar sobre os filhos quando criança. Gente, quando a mãe vai perguntar de um filho adulto, eu não respondo. Porque para mim já está invadindo a privacidade. Pode ser mãe, o que for. Mas a partir do momento que ela quer saber da vida pessoal do filho ou da filha, porque ela não consegue, através de uma conversa, acessar as informações, então, assim, não sou eu, como cartomante, que vou revelar a vida do filho, da filha daquela pessoa. Óbvio, eu posso dizer de problemas ali, que interfira na vida ali, mas nada de segredo. Por exemplo, a vida sexual, né, do filho. Então, a gente está falando tudo que está relacionado ao pessoal da pessoa, filhos, tá? Então, cuidado para você. Muita gente que está aqui no curso é para jogar para si mesmo, mas muitos é para jogar para outros. Então, cuidado com falar da vida dos outros, porque os filhos também são os outros, é um outro indivíduo. E aí, a partir do momento que a mãe quer saber da vida sexual, a opção sexual, do casamento e tal, invadir o espaço do campo de energia do outro, aí é um karma que você não tem que se meter muito, não. Você tá entendendo? Por exemplo, tem mãe que chega pra mim e diz assim: será que a minha filha ou meu filho vai passar no vestibular? Tranquilo responder isso. Você tá entendendo? É preciso ter um senso. Quantos nãos de leituras eu já dei quando a mãe vem perguntar sobre a sexualidade, porque ela tem dúvida, porque a filha não fala e não sei o quê. Eu digo, olha, isso como terapeuta eu posso ajudar se a sua filha quiser vir falar comigo, para eu entender o porquê que ela não se sente, e trabalhar isso com ela, para quando ela se sentir confortável, ela poder falar sobre esse assunto, se ela quiser, porque é um direito dela. Então, a gente fala desses familiares que dentro da casa, eles parecem que não se conhecem, né? Parecem estranhos. Então, tudo isso vai depender da posição que está na casa, da pergunta. Vocês já sabem de toda aquela história que eu falei, né? Vocês já tô cansado de ouvir. Bom, então a gente já falou sobre a estabilidade, porque é uma energia que estabiliza, né? Então, é algo que a pessoa sabe, né, com que ela tá lidando. A gente já falou da segurança, da proteção, da sensação de pertencimento ou não, né? O que mais a gente pode observar no significado da casa é aonde nós guardamos os nossos pertences. Essa informação pode te servir para ter um insight em uma leitura também. Guardar segredos, dependendo da carta, pode estar falando de segredos de família, segredos de pessoas próximas. A gente pode estar falando também de vizinhança, tá? Do bairro. Então, ali é onde acontecem coisas, problemas que
Os outros parentes, né, que vivem ali distante, não sabem. Quem aí não já presenciou? Eu muito. O que tem de falso moralismo, de hipocrisia, né? Onde os mesmos parentes. Então vamos lá, os irmãos, cada um tem os seus filhos, maridos, esposas, sua própria família, e começa ali a julgar, não, como aquela família educa os filhos, como são os filhos, os erros dos outros filhos, sendo que os seus, eles acobertam. Nossa, eu presenciei isso demais. E isso existe. Então, segredos, rusgas que se referem próximo ao consulente. Para quem tá aqui e joga para si mesmo, consulente é o cliente, tá? Precisei entrar aqui no meio do vídeo porque um pedaço do vídeo ficou aí com interferência de uma música. Não sei como e que raio, na hora da edição, eu enfiei uma música e não tinha como vocês ouvirem um pedaço aí do vídeo. Portanto, eu tô regravando aqui um pedaço, depois volta aí a continuação do vídeo, tá? Bom, o que acontece? Um dos significados da carta, a casa, tá, galera? É site, tá? Só que diferente da carta, o navio, para você que está acompanhando e estudou a carta navio, né? Quando a gente fala sobre as tecnologias, a gente precisa trazer atualizações para as leituras, sair do arcaico, tá? E não tem como retornar, não tem como voltar. Cada vez mais a inteligência artificial, né? A tecnologia é a nossa realidade. O pós-Covid veio a provar isso quando escolas, atendimentos médicos passaram a ser, né, via internet. Então, é de muita importância a gente não ficar mais no arcaico e trazer essas associações do inconsciente coletivo, né, dessa geração e da próxima geração cada vez mais para as leituras, tá bom? Então, o navio, ele vai falar de modo geral sobre navegar na internet. Então, aqui a gente pode falar sobre sites e principalmente no que diz respeito a transações comerciais, né? Lá eu dei os exemplos, tá? Então, aqui a diferença, só para vocês não confundirem aí, é que a casa, ela tem uma energia de tudo aquilo que é próprio, ou seja, aquilo que é da pessoa, né? Então pensa, a casa, ela fala das nossas coisas, né? Os nossos objetos, nossos móveis, nossa família, né? As pessoas que moram com a gente, né? Seja um colega, um estudante, um colega de quarto, uma pessoa que está dividindo o aluguel, não importa. A pessoa que está no nosso convívio, do que é próprio, tá? Então, a diferença é essa. Tudo que for relacionado à internet vai estar falando sobre o WhatsApp da pessoa, o site da pessoa, podendo ser o site da empresa da pessoa, por exemplo, um site pessoal, um blog, né? O canal do YouTube da pessoa e a rede social de modo geral, né? E você não precisa estar citando aqui todas as redes, mas aquilo que é próprio da pessoa. Enquanto o navio, ele, além de poder falar sobre o que é próprio também, ele vai pegar de modo geral, tá? Então, volte lá para você saber a diferença, tá? Então, além de falar do que é próprio, pode estar falando também de um site, de um blog, canal no YouTube, que é de alguém muito importante da pessoa, do convívio da pessoa, tá? Outra coisa aqui também, quando a gente vai falar sobre previsão, tá? E o tema for sobre sucesso, prosperidade, né, relacionamento, se vai dar certo, e você está jogando apenas com uma carta, tá? Presta atenção. A gente ainda vai ter uma aula sobre polaridade, tá? A polaridade da carta, a casa, para mim, eu uso ela como neutra, tá? Polaridade neutra. Quando você vai falar do passado da pessoa, qualquer coisa que se refira ao passado, que aconteceu, né? Se foi, se deu certo, como foi, de onde veio, o motivo das coisas estarem acontecendo, e você for jogar com uma carta, essa carta, a casa, ela vai ter uma polaridade neutra. Para você
saber mais, você pode puxar mais cartas ali, que a carta que cair vai te explicar melhor do que se trata. Ponto. Então, o mesmo serve para o presente. Você está fazendo uma análise sobre o estado atual da pessoa, tá? Ela é neutra. Porém, gente, quando eu vou prever um futuro e eu não estou utilizando um método aonde eu tenho fixado já um lugar, uma casa, que ela vai puxar a polaridade negativa daquela casa. Se está muito complicado para você isso, você que ainda não jogou, calma que quando eu falar sobre polaridade, uma aula específica para isso, você vai entender melhor, tá? Então, a polaridade, por si só, as cartas têm polaridade positiva e negativa, eu sempre falo isso nas aulas, e numa jogada única, que você vai jogar só com uma carta, você vai precisar trazer a tônica dessa carta. Qual é a polaridade mais evidenciada nessa carta? E aí a gente vai dividir em polaridade positiva, negativa e neutra, tá? Beleza? Tudo certo aqui? Então, em alguns métodos de 5, de 3, de mais de uma carta, a gente tem casas que chama casa positiva, conselho, o passado, o atual e o negativo, que são os desafios, problemas. Se a casa cai numa casa negativa, é óbvio que você vai puxar a polaridade negativa dela. Lembra, todas as cartas têm todas as polaridades, tá? Mas eu não estou jogando com o método, tá? Eu vou só puxar uma carta. E aí, cai a carta casa. Lembre-se, a carta casa, ela vai trazer polaridade positiva, embora ela seja de polaridade neutra. Mas como assim? Por quê? Basta a gente raciocinar, tá? Casa. Lembra de uma frase, quem casa quer casa. Ainda a maior parte da população mundial vê como o casamento ou se juntar com uma pessoa para dividir mesmo a despesa, né? É algo que para trazer melhoria, vai trazer uma melhoria, um equilíbrio financeiro, né? É um apoio a mais, né? Essa é a finalidade das pessoas irem morar junto, construir algo, crescer, né? Outra coisa também, grande parte da população mundial vive na rua, tá? Então uma grande parte vive na rua ainda, infelizmente. E além disso, quem tem uma moradia, pelo menos, quem tem uma casa, quem tem um lugar para morar, não tem casa própria ainda, tá? Essa é uma realidade. Então, quem tem casa própria pode se considerar próspero, porque do ponto de vista de quem não tem casa, para a pessoa que tem casa, que não precisa pagar aluguel, ela é próspera, tá? Eu já tenho, já tá tudo quitado ali. Então, vamos sair da superfície, porque se a gente fica na superfície, a gente tem muita dificuldade em destravar essas leituras, tá? Então, a casa própria, de um modo geral, faz uma análise. A pessoa que tem casa própria, a casa tá quitada, né? Só precisa pagar o imposto. O que está no inconsciente coletivo, né? Ainda na nossa realidade impresso, é que nem todo mundo, muita gente ainda, não tem uma casa própria quitada. Então, casa ainda é sinônimo de prosperidade, né? Construir uma família é sinônimo de crescimento. Então, quando eu vou falar de uma previsão de futuro, né, vai dar certo aquele negócio, eu vou conseguir me firmar nesse emprego, esse emprego vai dar certo, esse relacionamento, ele tem futuro, né? Geralmente é uma pergunta muito aberta, né? Não é específica, mas a gente já entende que para a pessoa, o futuro de um relacionamento é o tal do casar, é o tal de ficar no dia a dia ali, conviver junto, a pessoa ficar ali pregada uma na outra, ter filho ou não, ter cachorro, papagaio, periquito, não importa, mas tem futuro essa relação? Cai a carta casa, ela traz estabilidade, é o número 4, tá? Aquilo que está instável, vai melhorar essa situação? Vai melhorar, tá? Ela é uma carta que fala, se eu estou passando por uma instabilidade, ela vai trazer essa polaridade positiva. Calma lá.
Presta bem atenção nesse pulo do gato aqui. Eu tô fazendo uma previsão neutra, né? Vai ter crescimento, eu não tô passando por problema nenhum no meu novo relacionamento, tá tudo ótimo, e eu quero saber se esse relacionamento tem futuro. Cai a carta casa. Olha, tem futuro, vocês vão se estabilizar cada vez mais, não sei o que, vai ter crescimento e tal. Beleza. O meu negócio não tá com problema, eu tô começando um negócio, tá indo bem, tá encaminhando, né? E eu quero saber se eu vou crescer, se eu vou me estabilizar. Cai a carta casa, puxa essa polaridade aí positiva, tá? Agora, se eu tô falando de problema, gente, presta atenção. Se eu tô falando de problema, eu tô passando por um problema no relacionamento, eu tô passando por um problema, né, financeiro, eu tô passando por um problema e eu quero saber se isso vai melhorar. E existe ainda um fator. A gente precisa levar em consideração, numa leitura, as cartas paradas, as cartas de movimento e as cartas rápidas. Quando cai a carta a casa e eu tô querendo saber se meu problema vai melhorar, eu tenho um talvez, que sim, vai depender muito do que você vai fazer, porém, se você não fizer nada, vai permanecer do jeito que tá, porque a casa é uma carta parada, imóvel, tá? Basta você ver ali, quando a gente vai comprar um imóvel, tá? Móvel é a mobília, aquilo que a gente carrega e tira do lugar, mas mesmo assim tá parado, né? Um objeto tá parado. Imagine uma casa que já é chamada de imóvel, uma coisa que tá imóvel ali, tá? E a casa, ela demora para ser construída, né? Ela precisa ter primeiro a base, ela precisa levantar as paredes, né? Precisa de vários pormenores para essa casa ser levantada e ficar pronta. Então, ela é uma carta que traz uma energia de demora, tá? Portanto, em uma leitura assim, que é uma leitura mais complicada, você está falando de um problema do cliente, não vai logo dizendo, não vai mudar, vai continuar assim, né? Ou não fala que o cliente não tem responsabilidade, que não está fazendo nada, sabe, gente? A gente precisa ter mais empatia e ter cuidado com leituras rápidas, vazias, vagas. Porque quando a gente não se aprofunda, a gente está correndo risco de ser injusto com o cliente, tá? E de piorar a situação, sabe, da pessoa. Se a carta casa cai sozinha em uma pergunta de melhoria, né, que eu tô falando de problemas e se vai melhorar, ela é um talvez. E se ela é um talvez, ela tem muitas informações nela. Ela tem a polaridade negativa, ela tem a polaridade positiva, falando ali junto. Ela tem dois opostos ali. Então, o que é comum aqui? Eu falar sobre a polaridade negativa e sobre a polaridade negativa dela também, pois ela é neutra, tá? Os dois neutralizam. Então, qual seria a polaridade negativa para uma questão de melhoria? Olha, não fique parado. Se você permanecer parado, se a pessoa não mudar, se não tomar uma decisão, se não se movimentar, vai continuar do jeito que está. Qual é a positividade disso? Olha, a positividade é que se tomar atitude, se organizar, pois é uma carta que fala sobre organização, se economizar, tem vários aspectos que trazem, existem vários movimentos ali que podem ser feitos. Aí, no caso, quais movimentos? Que mais? Você pode puxar ali mais uma carta de conselho, por exemplo, tá? Quais movimentos a pessoa pode fazer para ela sair dessa situação? Vê que a leitura vai ficando mais rica, tá? Quando você não se limita a uma palavra-chave e não se limita a um método também, a uma coisa fixa, presa, ou ai meu Deus, é uma perguntinha, eu vou vender uma perguntinha, só vou uma carta para não ficar longo. Cuidado com isso, daí é bem arriscado, tá? Se você tem dúvida, a gente pode explorar isso muito mais na aula sobre polaridade, tá? Mas, a princípio, especificamente sobre a carta casa, por ser uma carta que as pessoas ficam presas à casa em si, e não a energia que a casa traz, que o número 4 traz, aqui você já tem bastante elementos, e quando você conhece os métodos de polaridade, de movimentos, você vai tirando essa carta da zona de conforto, tá? E trazendo novos olhares para essa carta e, consequentemente, para você, primeiramente, e para o seu cliente. Ter uma casa própria, então, eu ainda não tenho, nesse momento que eu tô gravando essa aula, ainda não tenho
uma casa própria. Me sinto próspera, me sinto próspera. Mas ter uma casa própria é sinal de prosperidade. Se você tem uma casa para chamar de sua mesmo, já vai, por favor, lá agradecer. Não precisa pagar aluguel, não precisa prestar conta com ninguém, entende? Conta todo mundo tem. Agora imagina mais a conta do aluguel. Então ela ainda é sinônimo de prosperidade, tá? Sempre em uma leitura? Não, porque se ela cai no negativo, como é que vai ser prosperidade, Cristão? Vamos então falar sobre os imóveis. Ela representa, na área do empreendedorismo, dos negócios, o setor imobiliário. Ela pode representar construções baixas. Então, nem sempre é uma casa mesmo, né? Onde vive uma família ali. Pode representar lugares em uma fazenda, uma construção em uma fazenda, pousadas, né? Desde que essa construção tenha a diferença dos prédios e tenha a diferença das construções mais baixas. Até 2 andares, até 3 andares ali, né? Mas a gente está falando aqui também, sim, de hotel, né? Nem todo hotel ali, hotel fazenda, por exemplo, né? Não é aquele prédio assim. Como a gente está falando de setor imobiliário e de casa em fazenda e nananã, a gente está falando de hóspedes. Então, isso pode estar se referindo a hóspede. Imagina se você tem uma casa que você aluga e você quer perguntar lá, e aí cai alguma coisa, né, em uma mesa real, em uma casa que já é mais negativa, cai a carta, a casa, e aí, né? Se a pessoa, ela aluga uma casa, tá falando de hóspede, uma raposa, né? Se tiver raposa por perto, cobra, vai sempre depender do contexto de quem está sendo examinado ali, né? Para quem está sendo feita a leitura. Quando essa carta cai em uma posição central, dependendo do método da leitura, ela se refere à área pessoal. No negativo, a gente pode estar falando de pessoas muito tradicionalistas, que não pensa fora da caixa, né, que gosta de fazer sempre as mesmas coisas, e isso pode estar prejudicando. Esse pode ser o fator prejudicial. Não que isso seja uma coisa ruim, mas se tiver em excesso naquela fase, quando cai numa posição negativa, aquilo pode estar sendo ruim, né? Então, tudo na nossa vida tem o lado sombra e o lado luz. E aí vai depender do momento, do quanto. Vamos falar um pouquinho do financeiro, né? Da área financeira. A carta, a casa, ela pode falar que a pessoa é responsável pelo sustento da casa, ou de alguém da casa que é o responsável. Então, ou vai falar da situação da própria pessoa que sustenta a casa, ou de algum familiar ou pessoa com quem ela divide um aluguel. Pode estar falando da dedicação para que a família tenha estabilidade, conforto. Pode estar falando da venda ou aquisição de uma casa, de uma loja, de um terreno, de um apartamento. Por exemplo, os peixes e o navio, próximo à carta, à casa, vai dar esse contexto de venda, de negociação, de compra, de troca, de aluguel. No positivo, a gente pode falar de ajuda financeira de um familiar, apoio financeiro, um negócio em família, home office, uma pessoa que trabalha de casa, né? Tem algumas pessoas que fazem doces, sobremesas, quentinhas. Então a gente está falando dessa circulação de dinheiro dentro, que sai da casa ou que entra na casa. No negativo pode estar relacionado a gastos com família, ou dependendo da pergunta e da posição da carta. De outras cartas pode indicar até mesmo se esses gastos é com saúde, se é com estudos, membro ali da família, alguma criança, um jovem. Num contexto de trabalho, quando vem
A casa e a torre pode indicar a mudança de local de trabalho, ou seja, aquela empresa vai mudar para uma estrutura maior, que é um lugar mais profissional. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei da quentinha. Às vezes a pessoa começa a vender quentinha de casa mesmo, vai entregar e tal, aí daqui a pouco tá alugando ali um imóvel para, a partir daquele imóvel, atender lá mesmo pessoas, né? Ou tornar mais profissional aquele negócio. Eu dei o exemplo da quentinha, você pode levar para tudo, até atendimento terapêutico, até leitura de cartas, qualquer tipo de negócio, e aí você pode ver essa configuração, tá? Dependendo da pergunta. A gente fala da saúde financeira, né? Da casa, dos problemas financeiros, como é que tá a economia doméstica. A carta casa fala também do conjugal, do cônjuge. Em uma pergunta sobre relacionamento no negativo, né, atrelado ali com a carta dos peixes, casa e peixes, pode ser um problema conjugal relacionado com dinheiro. Então, o casal pode brigar por causa das contas, por exemplo. A casa com envelope e peixes no negativo pode indicar a chegada de uma conta ali inesperada, né, de um boleto. Se for no positivo, aí você já vê alguma notícia sobre dinheiro, né, uma chegada de um dinheiro ali, pode ser esperado ou inesperado. Em contextos negativos também, dependendo das cartas, da pergunta, pode indicar pessoas não confiáveis frequentando a casa da pessoa, tá? Ou até mesmo no local de trabalho. Então, aí orientar a pessoa a ter cuidado com o que ela fala, com quem ela tá trocando confidências. Então, pode, às vezes, ter algo relacionado à fofoca. A gente não fala de traição, lembrando, né? Isso não. Mas dá para dar uma alertada, né? De cuidar, né? Procurar comunicar, ser mais clara no relacionamento. E com relação a alguém próximo à casa, aí é uma questão da pessoa talvez colocar limite. Normalmente, nessas leituras de alguém próximo, normalmente a pessoa já desconfia quem seja, tá? Então, aí a carta revela ali que realmente tem alguém lá que pode ter inveja, né? O que é inveja? Inveja é a pessoa admirar, é o lado oposto da admiração. Então, você olha para alguém e você vê que aquela pessoa tem algo que você gostaria de ter, mas não tem, a partir do momento que você critica e que você vê, mas a pessoa tem isso, mas olha só, aí é inveja. Desculpa, todos nós, em algum grau, em algum momento da vida temos inveja, então isso já serve para uma autoanálise. É muito fácil a gente dizer fulano tem inveja, né? Fulano tem inveja, mas nunca a gente é invejoso. Pois, pasmem, nós também podemos ser invejosos. Por isso, sempre antes olhar para dentro, antes de a gente dizer assim, alguém é invejoso, já analisa em que momento eu já fui invejoso, em que circunstância eu posso estar invejando alguém. Então, é só identificar nos julgamentos, tudo aquilo que a gente julga, a gente exclui da nossa vida, tá? Então, é sempre bom a gente ponderar, cada pessoa tem um contexto dela, tem os porquês, cada pessoa tem as suas limitações, os seus problemas, né? E nós também, nós temos os nossos problemas e também temos as nossas conquistas. Em leituras negativas, a pessoa pode estar sendo enganada, pode estar perto dela alguém ali que fica só vendo o que ela tem, como é que ela lida, às vezes, né, com o marido, e depois vai só passar para os outros, para as amigas, quando você vê, todo mundo já sabe, né, de algum segredo, aquela coisa toda. E às vezes também aquela pessoa não comemora, vai observando, né? Nesse sentido, quando é uma leitura, a gente pode orientar para a pessoa observar como aquela pessoa que ela já desconfia, se ela não desconfia, mas para ela observar como as pessoas se comportam diante de uma conquista, diante a verbalização de um sonho. Então, muitas vezes você fala que tem um sonho de conquistar uma coisa, a pessoa só vem com carga negativa ali. Mas você não tem inteligência suficiente para... Mas como você vai conseguir? Nossa, gente, pasmem. Até mãe pode ter inveja, tá?
é o ser humano. Nós somos seres humanos. Eu, como terapeuta, já vi de tudo. E também na minha vida pessoal, já vivi várias vidas em uma vida só. Então, eu posso afirmar para vocês que, inclusive, existe isso de mães que têm inveja das filhas, dos filhos, ou tias, né? Amigas. Olha a rivalidade feminina aí, né? Pois é. Quando ela cai em uma posição positiva e está bem aspectada com as cartas que circuncidam a carta, a casa, indica estabilidade financeira. Um momento propício para investimento. Então, se a pessoa quer saber se compra ou vende, é o momento de comprar ou é o momento de vender, e cai a carta, exatamente a carta casa, significa que aquela pessoa tem a segurança, né? Tá numa fase confortável para que ela compre, ou no caso, é o momento propício para vender. Aí indica que a pessoa está cuidando bem das finanças dela, que está com uma certa segurança financeira. Tá? Como um conselho, pode indicar que a pessoa precisa ter mais controle financeiro, que a pessoa, por exemplo, a planilha Excel, eu não gosto muito de usar, eu sou da turma que não usa planilha Excel, tá? Mas tem quem goste, né? Faça, ou se tem alguém da casa que gosta, que no caso é o meu marido, que ele é o capricorniano, né? Então ele tem mais essa coisa de estruturar, de rotina, de tarefas repetidas, então eu deixo para ele essa parte. Mas eu tenho a visão, eu tenho o controle, isso eu tenho. Agora de estar ali naquela planilha, mas isso pode ser necessário, mesmo que você não entenda ou não goste da ferramenta, né? Veja alguém que saiba lidar com essa ferramenta. Pode também indicar que alguém da família sabe cuidar das finanças. Pode ser uma pessoa até da área da contabilidade. Então, imagina, você tem um familiar que é contador, e aí já pode te ajudar a fazer um preço melhor, de repente, para tua empresa, ou te ajudar em contas, com questões de financiamento, de empréstimos. Então, observe na leitura como conselho o que pode surgir essa situação. Quando a gente está falando também da área profissional e a casa da carta está no positivo, ela fala que a pessoa se sente em casa, se sente confortável naquele ambiente de trabalho. Porque a casa, ela vai falar do ambiente, do local. Lembra que eu disse lá no começo? Então, se ela cai num contexto profissional, significa que, se estiver positivo, a pessoa se sente em casa, a pessoa se sente confortável, que está seguro, que é um emprego seguro, por enquanto, que está favorável, que vai conseguir um emprego, que vai ter oportunidade na empresa, que essa empresa vai trazer estabilidade para a vida dela. Profissões associadas a essa carta: arquitetos, engenheiros civis, construção civil, tudo que é referente à imobiliária, como eu já falei, aluguel de casas, de imóveis no geral. E não esqueçam de que, principalmente depois da pandemia, muita gente trabalha a partir de casa, em vários setores. Pode indicar, inclusive, o marketing digital, tá? Porque o marketing digital, ele vai falar sempre de se vender pessoalmente, né? Principalmente na era digital, onde as pessoas precisam se expor, precisa ter uma rede social, precisa dar a cara a tapa. Hoje em dia, cada vez mais, para que a gente crie conexão com as pessoas e se diferencie no mercado e tenha clientes, a gente precisa sim dar a cara a tapa, para gerar conexão, confiança. E o marketing digital fala sobre tudo isso. E aí nós temos, na área profissional, a carta, a casa, para falar como está a sua divulgação pessoal. Você se sente confortável? Você tem um site? Você tem alguma rede social que você expõe? Você grava vídeo? Você tem um canal? Para quem atende, né? Hoje em dia você pode atender um youtuber, você pode atender um influenciador. A parte do corpo é o corpo, ou seja, se refere ao nosso corpo,
aonde habita a nossa mente, a nossa consciência, a nossa alma momentaneamente? Nesse corpo. Então, essa carta fala do corpo, tá? Então, preste atenção também aí, quando é uma jogada na vida pessoal da pessoa, vai examinando como é que ela lida com o corpo, como é que tá a saúde. Antes de entrar na área da saúde, também essa carta indica a alma, porque a gente tá falando, né, do mundo interno, tudo que acontece no mundo interno da pessoa. Pode indicar a casa de reabilitação, um lugar de descanso, pode indicar, inclusive, igreja, cemitério. Veja aí a carta da cruz, né? Com a carta da cruz pode indicar cemitério. Como eu venho falando de todas as cartas, né, referente ao mês, então nós podemos falar do mês de abril. Quando a gente está falando de tempo, a casa, ela é parada. Ela traz uma energia parada. Então, é um tempo mais longo, né? Mais à frente, eu vou gravar aula só sobre isso. Então, você determinou o tempo, então ela vai indicar ali o tempo maior na leitura. Quando você pergunta quanto tempo vai durar, vai perdurar por muito tempo. É algo a longo prazo. Gente, eu esqueci de falar, mas ainda falando sobre profissão, a gente pode também estar falando de domésticas, pessoas que vão atender na casa também, né? Tem home care, tem os massoterapeutas, eu sou massoterapeuta, eu sei, né? Que atendem na casa das pessoas. E aí também ela se refere a pequenas empresas. Olha que interessante. Também pode indicar a pessoa fazer do hobby uma profissão. Como uma carta conselho para a área profissional, pede que a pessoa se atente mais às tarefas rotineiras e para que ela seja compreensível com os colegas, seja mais gentil, deve fazer tudo o que ela pode para ajudar no crescimento daquela empresa, porque aquilo vai voltar para ela também. Pode falar também de uma empresa herdada pela família. E casa também, a gente pode falar sobre herança. Então, eu acho que deu para fechar essa parte aqui do financeiro e do profissional. Vamos lá, então, falando das características de uma pessoa, para a gente adentrar aí também na área do relacionamento, túnel do amor, o amor está no ar. Love songs. Quando a pergunta é como é que é o boy magia, a girl magia? Essa pessoa é amigável, é uma pessoa acolhedora, que gosta de ficar em casa, que é confiável, que gosta de ser útil, de apoiar, de ajudar. É uma pessoa responsável, tem uma personalidade caseira. Já vou pro lado negativo, tá? Ela gosta de passar o tempo com quem ela ama, gosta do aconchego do lar. Ela gosta de se sentir em casa. Então, até para conselho, né? Em um encontro, olha, faça um jantarzinho, convide... Gente, se essa pessoa for já conhecida, né? Ninguém vai convidar um estranho para dentro de casa no primeiro encontro, né? A gente já tá falando de alguém que já conhece. Então, um jantarzinho, à luz de velas, assistir um filminho, comer uma pipoquinha, pedir uma comida em casa. Geralmente são pessoas que sentem necessidade de estar, se manter preso, ligado, agarrado às suas raízes, à sua família, ao local onde nasceu, aquela cultura, aquela religião. Geralmente são pessoas mais tradicionalistas, tradicionais, tá? E que querem manter ali é o conforto, né? O que traz segurança e conforto, é o que a pessoa já conhece e não gosta muito de mudança, né? Não, deixa como tá, sempre deu certo,
né? Já viu a pessoa falar assim, algo que hoje, cientificamente, já através de estudos, de estatísticas, que foi comprovado que tal coisa faz mal para a saúde, tal comportamento prejudica. Mas já ouviu falar da pessoa que diz assim, mas a minha avó sempre fez isso, a minha avó sempre me deu isso de comer, meus pais... Tem assuntos, inclusive, delicados que eu não vou tocar aqui, né? Para não pesar a aula. Mas existem, inclusive, assuntos delicados que, para uma situação mais negativa, né? Principalmente quando a gente fala de relacionamento e também de emprego ou de profissão. Porque você imagina, uma sociedade, você vai montar uma sociedade com uma pessoa, uma empresa, e essa pessoa tem pensamentos totalmente. Vamos dizer que você é mais tradicional e a outra pessoa não. A outra pessoa gosta de arriscar, gosta de aventurar. A outra pessoa quer trazer inovação, quer tornar aquilo algo diferente do que os outros já fazem, mas você acha que não vai dar certo, isso daí não é pra gente, a gente precisa fazer o que já vem dando certo, o que pros outros a gente já sabe que deu certo. Você é mais metódico, aí o outro já não é tão metódico. Então, muitas vezes nessas leituras é bem legal a gente identificar qual a característica da outra pessoa, a personalidade. O que a gente já vê aí, né, que é como eu falo, negativo e positivo são pontos de vistas, perspectivas. O que para um é muito negativo, para outro é a vida, é como a pessoa sobrevive, né? Então, muitas vezes podem se complementar. Só que o que a gente vê, né, no mundo, quanto mais o tempo passa, ao invés das pessoas aprenderem isso, não, elas querem ir para o embate, daí as guerras, né? Daí a concorrência, a rivalidade. Por quê? Porque quando vai colocar os seus valores na balança, você quer que a pessoa tenha os mesmos valores, ou que aqueles valores que parecem ser iguais não são iguais, porque cada um vê o mesmo valor de uma forma diferente. Então, essa leitura, ela é muito importante para quando a pessoa vai consultar, né? Para que a pessoa lá na frente não se decepcione e para que ela evite correr riscos desnecessários. E aí, em relacionamento, então, né? Em relacionamento, que a gente mais vê separação, briga, violência, porque as pessoas não procuraram conhecer os valores uma das outras. Então, tradicionalidade para essa pessoa aqui com a característica da carta é uma pessoa tradicional e tá tudo bem, pode trazer coisas boas para o relacionamento, sabe? Principalmente se a outra pessoa não consegue criar estabilidade, não consegue ter segurança, para trazer segurança, mas traz o que? A diversidade e tal. Só que num contexto negativo, aí desiste. Porque você imagina, a pessoa não quer sair da zona de conforto. Muitas vezes também aqui, na parte que eu não falei da saúde, né? Mas pode indicar uma pessoa sedentária, né? Que a pessoa só fica em casa, não faz nada, e qualquer um de nós hoje pode estar vivendo em um momento de sedentarismo, né? Quando a gente, principalmente a gente que trabalha em casa, né? Porque a gente passa a maior parte do tempo em casa e quando você vê, não tem mais vontade de sair, de se exercitar, de caminhar, aí vem o colesterol alto, vem a depressão, vem a ansiedade, desconforto social, porque já desaprendeu a se relacionar com pessoas que pensam diferentes, com desconhecidos, estranhos. Todos esses aspectos negativos quando a pessoa é extremamente ligada à casa, tá? Ainda trazendo lembrei agora, para o financeiro,
Pode indicar uma pessoa apegada aos seus bens materiais, porque a casa fala dos bens, né, de bem material. Então, essa pessoa, no negativo, ela é demasiada apegada e muitas vezes até pão duro, né, e não consegue dividir e quer tudo para ela. Sabe quando tem aquela briga por herança, que um quer ter a maior parte e quer passar o outro para trás? Essas coisas aí. Mas uma leitura tranquila e positiva indica que a pessoa está numa fase de equilíbrio, de conforto, seja mental, seja emocional, material. Se a carta casa cai junto com o urso e você está falando de uma casa que é alugada, a gente está falando do proprietário daquela casa, tá? Geralmente também a gente está falando dos animais domésticos, tá? Por exemplo, com a carta do cachorro. Não é porque é cachorro que vai ser só o cachorro. Não, pode falar de qualquer outro animal. Caiu a casa do cachorro, pode estar falando de qualquer outro animal doméstico, tá? Se assim for o contexto da leitura. Pode indicar também, ainda com a carta do cachorro, um amigo íntimo da família. E também o vizinho, né? Pode falar do vizinho da casa. Vamos lá, vamos falar sobre love stories. E aí, como é que vai ser? Por favor, qual é a intenção dessa pessoa? Essa pessoa tem a intenção de construir uma família, né, de eventualmente ter filhos. Se já tem filhos, quer juntar todo mundo, quer criar aí laços a longo prazo. O que essa pessoa pensa de mim? Essa pessoa pensa que você é a pessoa ideal para construir aí uma família, para vocês terem uma jornada juntos, para vocês juntarem os paninhos, para ter uma relação estável com você. Ou seja, essa pessoa vê em você confiança, essa pessoa vê você como uma pessoa agradável, gentil, segura, estável. Quais os sentimentos dessa pessoa por mim? Cai a carta, a casa. Essa pessoa gosta muito de você, essa pessoa sente amor por você, é uma pessoa fiel aos seus sentimentos, tudo de pão. Então, quando ela cai numa posição positiva para o relacionamento, né, em uma previsão, prevê que vocês vão ter laços. Se essas pessoas já estão juntas, já são casadas, prevê felicidade, prosperidade, estabilidade, conforto, segurança, tudo bom para o futuro dessa família em questão. Inclusive, se ainda não tem filhos, possibilidade até de ter filhos, de aumentar aí. Se vier de repente com a carta, por exemplo, a árvore, pode indicar até a chegada aí de alguém, né, para ampliar. Tem a carta da criança também, que vai conversar. Sempre lembrando de definir na pergunta já, para a gente ter a resposta certeira. Agora, quando ela cai numa posição negativa, e aí indica que pessoas da família vão se meter, tá? Que os problemas vai ter interferência externa vinda ou de a família de um, da família de outro. E aí pode ser também, inclusive, complicação de relacionamentos passados da vida de um de vocês dois. No quesito sexo, já é uma pessoa mais preguiçosa, mas é uma pessoa que gosta ali com certa frequência, mas que faz mais do mesmo, tá? E aquela total zona de conforto ali, tá? Pode indicar no negativo, inclusive, até o tal do sedentarismo. Às vezes até nem ter vontade de fazer sexo. É isso. No máximo, papai e mamãe ali, tá bom? E olha lá. Se você não é uma pessoa tradicional, quando eu falo você,
Digamos que você está fazendo a leitura para você, ou você está dizendo isso para a pessoa para quem você está fazendo a leitura, né? Então é assim, ó. Se você é uma pessoa tradicional e a outra não, pode haver um conflito. Ou se o outro é muito tradicional e você já não é, vai ter problema. Então essa pessoa não gosta muito de inovação, sabe? Ela pode se sentir desconfortável, não gosta de surpresas, sabe? Aquele tipo de relacionamento que não tem muita novidade, a pessoa não gosta de viajar, a pessoa não quer mudar, sabe? Agora, que ação ele vai tomar? O que, que ele vai fazer? No caso, se tiver uma briga, um afastamento, uma separação, aqui, caindo no positivo, ela pode trazer a reconciliação, porque vai pesar mais o laço que vocês têm, a conexão, o que é familiar a ela vai ter saudades. O que, que ela sente? A gente está separado, sente saudade, quer voltar. Se sente inseguro, insegura. Caso seja uma leitura para alguém que está solteira, essa casa cai no positivo, significa que você vai encontrar alguém que vai se conectar com você, que vai ser a pessoa que vai criar laços com você. Agora, pode ser um pouco mais também a longo prazo. Então, numa questão de conselho aqui, seria interessante falar para a pessoa sair mais de casa, procurar conhecer novas pessoas, dar mais atenção às vezes para conhecidos, pessoas, observar, né, se ali entre os amigos não tem alguém que possa ser interessante. Num contexto negativo, pode indicar que a pessoa, justamente por estar muito em casa, não vai ter nunca a oportunidade de conhecer alguém. Ninguém vai bater lá na porta, a pessoa ideal, né? Vai bater na porta da casa. É que nem a questão do emprego, gente. Qualquer coisa que você queira, não vai bater ali na porta e pedir, olha, dá licença, você quer se casar comigo? Né? Então, nesse contexto negativo, às vezes a pessoa tá morando ainda na casa dos pais, com parentes ou com amigos, e isso impossibilita, no caso da pessoa solteira, querer alguém, tá, gente? Querer alguém que possa chamar aí de seu, né? De viver uma vida juntos. Então, nesse caso aqui, para a pessoa analisar como é que tá a vida dela social, porque é uma pessoa provavelmente que vive com parentes, vive com amigos, e aí quando vai conhecer alguém, essa pessoa já olha e essa pessoa não, já se afasta, assim, sabe? Por quê? Porque alguém que quer algo sério, normalmente quer alguém que já esteja ali com a sua própria vida, né? Que não tenha muita dificuldade para se juntar. A gente está no ano de 2023, então foi-se o tempo em que tinha a princesinha que estava lá na casa dos pais e que queria sair daquela prisão, e aí conhecia um rapaz, amigo da família, que vinha, e aí vinha lá, pedia a mão da moça e não sei o que. Foi-se o tempo, né? Hoje em dia as pessoas querem alguém que vivam uma vida junto, sem um encosto, sem estar ali, né? Sabe? Então as pessoas podem sim se complementar. Atenção que eu não tô falando de pessoas que não trabalham, por exemplo, fora de casa, mas que fazem ali a rotina da casa, ou nem isso, simplesmente tanto homem quanto mulher tá tranquilo em casa e o outro vai lá trabalhar. Não é essa a questão aqui. Isso aqui não é uma crítica a esse tipo de relacionamento, muito pelo contrário, né? Porque há sempre ali um conflito de interesse ou uma convergência de interesses, né?
Se a outra pessoa que está trabalhando fora está com aquela pessoa que não trabalha, é porque ela quer e porque aquilo é interessante para ela. Quando a gente fala no sentido de encosto, de parasita, é alguém que não traz nada de construtivo para a relação. Então, em algum momento, aquela pessoa vai cansar, né? Então, observa bem, é uma autoanálise e a pessoa precisa também ter autocrítica, não faz mal para ninguém. Não é a pessoa se colocar para baixo, não é se culpar e nem se criticar ao ponto de, né, de achar que é a pior pessoa do mundo, mas de perguntar assim, tá, o que eu quero? Que tipo de pessoa eu quero para minha vida? Né? Eu quero um pai, muitas vezes as pessoas já vão para uma relação querendo um pai, querendo uma mãe. Né? E aí é onde começam os problemas, principalmente nos tempos de hoje, porque o tempo muda, as necessidades mudam, a mente muda, e aí a gente está falando aqui da galera tradicionalista que às vezes não acompanha essa mudança, não aceita a mudança, inclusive é a galera que mantém a nossa história, né? A história da humanidade, a história do país, a gente precisa também entender que tudo tem o seu lado bom e o seu lado não tão bom, tá? Então, é preciso da pessoa. A carta casa é uma carta que nos lembra que a gente precisa de estabilidade, a gente precisa de estrutura para a gente conquistar a longo prazo o que a gente quiser. A rotina faz parte, né? Mesmo que a gente não goste tanto da rotina, mas ter alguém do nosso lado ou em uma equipe, né? No caso de um ambiente de trabalho, dentro da equipe alguém que tenha essa expertise, né? Como eu mencionei, de uma ferramenta, né? Que organiza, que estrutura, que coloca ordem, é muito importante. Por isso, essa carta, ela fala, né, do dobro, né? 4 vezes 1, 2 vezes 2. Então, para você multiplicar, para você aumentar, você precisa ter essa segurança, você precisa estabilizar, para você, inclusive, entender o que você até aqui evoluiu, o que você construiu. Então, aqui é o lugar que a gente faz a pausa, né? E aí a gente tem a meditação, né? É o lugar que a gente para, às vezes, no nosso dia, para descansar, repouso. Carta casa fala do repouso. E só repousando que a gente consegue repor as energias, que a gente consegue compreender, trazer foco, trazer luz, para que aí sim a gente volte para o mundo fora, a gente volte para a jornada, para os desafios. Então a vida, ela é um equilíbrio, ela é um fluxo. Para a galera que gosta da segurança e que se identificou com a carta, também cuidado, né? Porque a segurança, o apego em demasia, né? Pode trazer aí grandes decepções, grandes conflitos, porque a pessoa de uma hora para outra pode perder uma casa, pode perder um ente querido, pode de repente uma relação, a outra pessoa simplesmente dá na teia da pessoa, eu não quero mais viver com você. E aí vai acabar a vida porque é apego, porque é família, porque é lá, vou viver infeliz, mas e os filhos? Aí bota o peso já nos filhos, né? Aí, por exemplo, vem uma pandemia, como aconteceu, né? A pandemia, ela veio para sacudir as estruturas de nós, mortais,
que não entendemos que a vida é um fluxo, ela é transitória, ela é movimento, ela também é caótica. Eu sempre falo que a vida é selvagem, a vida não é domesticada, né? Lembra dos animais domésticos? A vida não é domesticável, a vida ela é selvagem, ela é como os animais selvagens, faz o que vem, tem o ímpeto, tem os ciclos, né? Ela é cíclica. Então, se a gente está o tempo todo querendo sustentar segurança, felicidade, fidelidade, cultura, ideologias, o que for, a gente vai cair do cavalo, porque a vida, a roda da vida gira, né? Então, uma hora a gente está aqui mais embaixo, por isso que a gente vê que há dias altos e baixos na vida. Os baixos, né? Os problemas, inclusive, que são os problemas, os desafios? Por que para uns desafios e problemas são vistos de uma forma e para outros aquilo nem interfere na vida? Porque são estruturas, né, vindas de desejo, do querer. Então, o que eu desejo, o que eu quero, o que eu acho que é apropriado, o que eu crio expectativa, o que eu quero que seja, muitas vezes não é. E aí, que é, inclusive, em relação à morte, né, gente? Que a gente quer que as coisas, a gente acha que as coisas deveriam ser de uma forma e não são. E aí, quanto mais apegados a gente for, quanto mais medo a gente tiver do desafio, da instabilidade, do que não é seguro, e menos a gente arriscar, mais decepção e frustração a gente vai ter na vida. Porque tudo aquilo que a gente se frustra é porque a gente criou expectativa. Que a gente se decepciona porque não foi o que a gente queria, do jeito que a gente queria. Então, quanto menos a gente quer, menos a gente deseja, menos a gente espera, mais em equilíbrio a gente consegue, mais seguro, né? A gente consegue. Quanto mais a gente flui no fluxo da vida, isso sim é a segurança, gente. Quando vier aquela bomba, né? Quando vier aquele problemão, a gente sente as emoções, mas ao invés de remar contra a maré, a gente vive, permite aquilo, sem se apegar também, como existem pessoas que se apegam, a gente tá falando muito de apego, vai ligando aí, tá? Vai conectando. Pessoas que se apegam aos problemas e que não sai daquele looping, né? Que a vida já girou, muitas vezes a pessoa teve uma viagem de férias, muitas vezes a pessoa teve um presente, muitas vezes veio uma outra pessoa fazer um agrado, mas a pessoa tá presa naquela birra com outra pessoa e vive, né, naquela energia parada ali, na verdade, que está circulando sempre na mesma frequência. A vida já girou, já mudou, as pessoas já mudaram, já é um outro contexto, mas as histórias que nós contamos para nós nos mantêm aonde nós estamos, seja bom ou seja ruim. Para finalizar, na área da saúde, é uma carta que positivamente vem dizer que tá tudo ok com a nossa saúde. Se haver um contexto de doença, a recuperação, o repouso é muito necessário. Se a pessoa for teimosa, vai dar problema, então a pessoa tem que alertar muito para que a pessoa se recupere e repouse, que é daí onde vai vir a cura. Então, fisicamente, a gente pode estar falando de uma pessoa madura, tá? Mas não se prenda a isso, tá? É só uma dica aí, mas procure observar nas jogadas como essa carta vai se apresentar ao descrever o físico de alguém. Essa foi a aula
sobre a carta, longa, né? Essa aula, todas as aulas estão sendo longas, mas eu espero poder ter trazido aqui o máximo de insight possível para você destravar na hora de ler as cartas. Eu vejo você na aula da carta A Árvore. Estuda, estuda, estuda e pratica